Deixa, eu vou pegar só uma identidade que eu não sei de cabeça. Já tem. Chega aí, Maria. Assina uma presençazinha aqui, ó. Aqui, Maria, assina aqui. Ó, a Kátia, você também não fez saúde mental. Não? Não assinou, não, tá? O termo de... Neuzi, não Neuzi. Ah, tá. Que é. Maria, Neuzi, Neuzi. Quem que tá faltando? Aqui, não, Maria. Isso aqui dá pra você. Dá em mãos. Não, esse aqui é uma pergunta que a gente vai tirar foto, a gente vai levar para a mensagem para vocês. Ela vai permitir que a gente tire foto. Essa ela permite a termos de autorização. A gente vai tirar foto. Tá gravando. Permite que tire foto. Ah, os dois são presos. Ficou direito. Só assinar. Assina aqui. Não sei se eles falam meu agora, eu não sei da minha A gente vai dar. Tá gravando. Podemos? Boa tarde. Pessoal, certo? Para poder terminar ali, registrar. A gente vem nisso. Aí, chegou a... Ela não viu que a gente tá fazendo filhinha aqui, não. Aqui, ó. Depois ela preenche. Entendeu? Só pra... Pode começar, Fran. Meninas, uma boa tarde. Boa tarde a cada um. Agradeço a presença de cada um, né? Por dar essa oportunidade nessa tarde aqui. Eu me chamo Francis Klein, sou acadêmica de enfermagem do 7º período da Unigama. Estou hoje desenvolvendo um trabalho em saúde mental para a faculdade. É um dos trabalhos que a gente teve que vir em campo para conhecer as necessidades e as prioridades de cada um. Eu acho isso muito valoroso porque a gente acaba tendo essa aproximação. Eu também trabalho na estratégia, eu sou de uma clínica da família, então isso aqui para mim é muito fácil, porque eu já faço sala de espera habitualmente, então acaba se tornando mais fácil. Vou apresentar meus colegas que estão comigo hoje, tá bom? A Jennifer, acadêmica de enfermagem comigo, Maria Luísa, Priscila, Gleice, Tatiana, que vocês já conhecem, e foi quem intercedeu muito por esse nosso encontro valoroso, e aqui é a Rebeca. Então, todas nós juntas hoje vamos fazer e trabalhar nesse projeto, a fim de contar com a ajuda de vocês, para que vocês possam desenvolver e colaborar com a nossa pesquisa e o nosso trabalho. E hoje eu venho falar com vocês sobre saúde mental, que é tão importante quanto a física. Porque quando a gente tem como conceito que é saúde, a gente pensa em saúde física, mental, psicológica, tudo isso se fundamenta em saúde. E para que a gente possa ter ela com qualidade, a gente precisa tratar da mesma forma que a gente trata a nossa saúde física, a mental e a psicológica. E aqui na nossa igreja, na igreja onde vocês congregam, né, a gente acaba tendo aqui um reforço muito grande, um reforço espiritual, né? E nesse reforço espiritual a gente tem um acolhimento, um aconchego, né? E algo que para mim já demonstra, para mim pessoa, né, acadêmica, enquanto acadêmica, um embasamento muito grande quando a gente está passando em determinados momentos. Que a nossa vida é feita de momentos bons e ruins. E tem momentos que a gente se encontra meio que sem o nosso caminho.
alguns pontos diante de algumas situações. E são situações do nosso dia a dia, né? Então, assim, hoje eu vou fazer essa pesquisa com vocês e a grande pergunta é: em que a religião, a igreja, para cada uma de vocês, reforça, dá um suporte na saúde mental? O que é para vocês a religião hoje, né, nesse embasamento da saúde mental? O que cada uma pensa sobre isso? É essa a minha proposta, é essa a minha pesquisa, porque cada um de nós temos uma opinião e um olhar diante daquela mesma situação. Então, eu preciso que vocês hoje me dêem essa resposta, o que eu vim, né, a minha proposta de trabalho com vocês hoje. Qual é o impacto da religião? Isso, na vida de vocês, da vida de ela vocês. ajuda nessa parte da saúde mental. O que vocês acham? Eu preciso que vocês falem o nome, a idade e o que pensam a respeito do que eu falei. Não pode pular a idade, não. Todas nós somos muito jovens. Somos lindas. A nossa idade. Bem, eu vou começar então por mim, né? Pode falar. Meu nome é Gessi, tenho 74 anos e eu acho que assim, a religião em si, ela é muito boa para poder ajudar na saúde mental, mas depende muito, porque às vezes tem religiões que ao invés de ajudar, ela atrapalha muito mais. Não estou dizendo de outras religiões, estou falando até no nosso meio evangélico mesmo. Tem muitas que, ao invés de ajudar, acaba piorando a situação mais ainda. Então, acho que a gente tem que ter discernimento, procurar ver aquilo que é bom para nós, para a nossa saúde mental, porque senão fica difícil demais, né? Então, essa é a minha opinião. É muito bom a gente conhecer a Deus, ter o temor de Deus na nossa vida, que nos ajuda a enfrentar as situações difíceis que podemos enfrentar, né? Verdade. Pegando o gancho um pouco naquilo que a senhora falou, a Fran apresentou a gente no início, mas eu vou falar novamente, meu nome é Priscila, também sou acadêmica do 7º período. É importante exatamente aquilo que a senhora disse, porque hoje a gente tem que agradecer a Deus que a gente tem esse espaço para poder estar falando que não é a realidade de muitas religiões e muitas igrejas. A gente às vezes não tem um espaço de voz onde a mulher possa estar reunida para falar de qual seja o assunto. Hoje em dia a gente enfrenta aí uma questão da pastora, tem uma pastora que levantou a agressão à mulher, né? Então isso são assuntos que não são tão abordados no meio da igreja, e quando a gente tem esse poder como a gente tem hoje, são muitas, e aqui todos nós somos propagadores da palavra, então assim, a gente é multiplicador daquilo que a gente aprende. Então eu creio que cada uma que vai sair daqui vai levar um pouco daquilo que foi falado aqui, e aí a gente vai fazendo um trabalho de formiguinha. Então realmente a gente precisa ter o discernimento de pegar um saquinho, ter um saquinho do lado direito e um do esquerdo, e aquilo que for bom dentro do meu âmbito de religião eu pego para mim, e aquilo que for ruim a gente está descartando. E a gente também precisa colocar muito em prática que a religião, ela é sensacional, ela ajuda, Deus está aí para nos dar apoio em tudo aquilo que a gente precisa, porém a gente não pode descartar o trabalho profissional. A gente precisa propagar isso, que a gente precisa de ajuda. Isso é muito importante ser propagado dentro das pessoas, no caso hoje a gente está falando aqui dessa congregação. É importante que não seja abonado a ajuda profissional, porque às vezes a gente se ampara muito só no âmbito da religião, não só na questão psicológica, como em outros quesitos, e a gente descarta a atuação do profissional. E a gente tem que entender, enquanto ser humano, que Deus capacitou o homem para nos atender. Então, seja ele enfermeiro, médico, técnico, psicólogo, como é o assunto que a gente está falando hoje, terapeuta. A terapia, ela não é uma coisa descartável. Ah, porque eu não preciso daquilo ali, porque eu converso com a minha irmã da igreja, eu falo com o meu pastor, se acontecer alguma coisa eu vou pro gabinete pastoral e aí eu vou estar resolvendo o meu problema. Não! A gente tem um profissional preparado, que estudou, que Deus o capacitou, colocou entendimento na cabeça dele, para ele sentar naquela cadeira e te atender.
Então a gente tem mesmo que entender isso que ela acabou de dizer, do discernimento, mas a gente precisa entender enquanto ser humano que a gente precisa de ajuda e que pedir ajuda não é demérito algum, não é falta de fé. Você querer procurar um profissional. Eu estou procurando um profissional porque Deus não está me ajudando. Não, Deus está te ajudando a ter força para ir até o profissional. Entende? Então a gente precisa ter essa separação mesmo, discernimento de entender em que momento nós estamos passando. Eu preciso de alguém? Porque a gente precisa de ajuda, a gente precisa falar. A nossa maior problemática no paciente depressivo, eu sou filha de um suicida, então eu sei exatamente o que eu vivi dentro do meu lar. Então a maior prática da pessoa que tem depressão, que tem problema psicológico, é o medo de estar falando com alguém. É achar que ele não precisa compartilhar aquilo ali com outra pessoa, ou que ele não precisa de um profissional, ou que ele não precisa de uma medicação, porque às vezes você está passando por uma situação tão grande que nem só o apoio profissional vai estar te suprindo. Às vezes você precisa de outras ferramentas para poder estar resolvendo o seu problema. E a gente tem ainda esse preconceito instaurado dentro da nossa cabeça. A gente, graças a Deus, agradece a Deus que a gente tem essa oportunidade hoje de estar falando sobre isso aqui dentro, mas não é uma realidade de muitos espaços. Isso é uma coisa que a gente tem que galgar com o tempo, que não é uma coisa ruim, tá trazendo conhecimento para dentro. O conhecimento não acumula espaço. A gente tem espaço, a gente tem que entender sim sobre o assunto para poder ter propriedade por ele e poder entender que a gente precisa de ajuda. Então a religião ela é muito importante. Deus nos ouve a todo momento, mas Ele vai saber também te orientar que você precisa de um profissional. Então a gente está aqui justamente para isso, para saber a posição de vocês enquanto igreja, já que nós estamos aqui dentro, e aquilo que mais impacta em vocês, o conforto, o recebimento dentro do lar. A gente já imagina o quanto aqui vocês são acolhidos, porque só um espaço de grande acolhimento promove um tipo de encontro desse. Porque não é todo lugar que você vai conseguir, eu posso pegar num sábado à tarde mulheres para conversar sobre saúde mental. Isso não é uma prática nem dentro do âmbito da saúde, já é difícil, né? A gente tem a estratégia, mas dentro do hospital para a gente se reunir para falar sobre saúde psicológica é um evento na semana do Setembro Amarelo. Então, preconceito. A gente tem ainda essa resistência, esse preconceito para poder estar fazendo. Você tem dificuldade com a dor no pé, você procura o ortopedista. Sim. Mas se você está com a sua cabeça meio confusa, você fica com medo de procurar um psiquiatra. Sim. Porque você acha assim, a minha família vai achar que eu tô doida. Que eu tô maluca. É a primeira coisa que E as pessoas têm esse tabu enorme ainda que as pessoas acham que as pessoas até dentro da própria igreja falam que eu sei disso porque acontece. Eu precisei fazer terapia por conta da minha cirurgia. Eu fiz uma cirurgia no maxilo e ia mudar muito a minha estética. Então, na época, eu precisei de uma psicóloga, né? E dentro da minha própria antiga igreja, na Oesta, as pessoas diziam, você tá fazendo terapia porque você é maluca. Ou para quê? Você precisa de um terapeuta se você tem Jesus? Pois você é. quer para a igreja? Pode falar. Eu vou terminar o seu Não, pode falar. é um espaço nosso. É que quando eu me senti assim, um tanto, uma coisa que aconteceu comigo, eu me senti um pouco perturbada na minha cabeça. Eu fui procurar, eu tive que tomar remédio. Sim. Tive que fazer umas sessões de uma psicóloga para poder me encontrar um pouco ali de novo. Não era, eu sou da igreja há muitos anos. Aí eu podia falar assim, poxa, eu sou da igreja, eu oro, né? Eu vou para os cultos, eu faço o que tem que fazer, mas não adianta. Não adianta se você não procurar uma ajuda também, como ela está falando. De um profissional. Não ajuda. Porque ajuda Está muito. capacitado para ajudar a senhora. Ajuda muito, mas não ajuda você sair daquilo ali. Exatamente. Por isso que capacitou o profissional. Eu acho que assim, que se a gente for ler a Bíblia, Elias foi para a caverna, na verdade,
Então ali eu tenho, não sei se todos concordam, que Elias estava com depressão. O próprio Jesus, quando ele suou gotas de sangue, aquilo ali era uma luta dentro dele, como ser humano, né? Então tem hora que às vezes, porque você está assim, com esse problema confuso na sua cabeça, aí é coisa do diabo, né? O crente não pode ser deprimido, o crente não tem nada a ver. Tem que buscar uma ajuda profissional. É a inclusão social, né? Quando a pessoa ela chega a um ponto dela não conseguir mais sair, ela não consegue pedir ajuda, ela não consegue reagir para nada. E ela vai se entregando à doença, cada dia que vai passando, ela vai piorando. E aí, como você citou na Bíblia, que isso já vem há anos, entendeu? Não é uma coisa de agora. E as pessoas acham que ainda tem esse tabu, não quer ajudar o próximo, só sabe julgar. Conversava com Deus, né? Assim. Você ainda confronta. Há um confronto. Porque toda vez que a gente passa por algum tipo de tribulação, a gente confronta Deus. Porque a gente quer entender o que está acontecendo, embora há coisas que ainda não é do nosso entendimento. Né? Mas a gente confronta, e esse confronto ele é sadio. É isso que a gente precisa se reunir, ter essas conversas, para que a gente consiga entender que o confronto ele é sadio, que a fé te estimula, te ajuda e te apoia. Mas você precisa de um profissional. Você precisa de um, para que esse profissional consiga. Não convender, ele tem que saber separar as coisas. Exatamente. A luta espiritual também. É a batalha grande, a batalha grande.